Gente querida, em Brasília, 20 horas e 30 minutos em ponto. Pelo menos isso é o que diz aqui o display do meu computador e ligado na internet. Que coisa boa, gente. Boa noite para todo mundo. Cauã, é o Cauã, meu neto. Ele entrou aqui. A Rosane Vilar, gente, muito bacana ter vocês aqui. A Marilza, coisa boa. Temos algumas pessoas. Nós estamos dando aquele tempo regulamentar, né, entre os avisos dados pelo Instagram e a nossa entrada propriamente dita. Oh, meu filho, Judá querido, coisa boa. Daniel, boa noite, boa noite, boa noite. Daniel 123, coisa boa. Gente, muito feliz aí com a presença de vocês nessa nossa segunda live dessa temporada, que a gente está falando através do espelho, é o grande tema que estamos conversando nessa temporada. O grande tema é através do espelho. Aquilo que eu enxergo quando eu olho no espelho, né? O que o espelho me diz quando eu estou diante dele? Coisa boa. Essa é uma reflexão muito interessante, porque o espelho aqui, na verdade, é uma metáfora, né? Quem eu sou quando não tem ninguém olhando, quem eu sou quando eu estou em público, quem eu sou quando eu estou com aquelas pessoas que eu tenho certeza que continuarão comigo apesar de mim mesmo, né? E eu achei interessante esse tema, né, que santo de casa não faz milagres, e só para esclarecer algumas pessoas, eu defendo a tese de que santo de casa faz milagres sim, né, e deve fazer. Mas é porque isso é um conceito bíblico, né, que estava se referindo ao profeta, aquela coisa toda, né? O Marcelo Cruvinel entrou. Olá, Marcelo, boa noite. Bom te ver por aqui. Estamos sempre juntos e a sua presença é sempre muito agradável. Vamos em frente, né? Então, Jesus comenta um pouco essa coisa de que não há profeta, o profeta não recebe honra na sua própria terra, né? Mas isso, na maioria dos conceitos apresentados, né? Opa, o Fred também entrou, que coisa boa, o Castelo Branco, Cláudio, grande amigo. Então tem essa situação bíblica, né, sobre a questão do não há profeta em sua própria terra, mas isso acabou virando um ditado popular, né? Santo de casa não faz milagres, né? E eu estou muito mais interessado hoje nessa nossa live em conversar um pouquinho sobre essa questão do santo de casa não faz milagre. Opa, a minha querida cunhada Nália e meu amigo do coração, meu irmão Risonildo, lá de Manaus, Ismênia, gente, muito bacana. O Fabiano, coisa boa, bom tê-los aqui. Mas como eu estava dizendo, o seguinte, o enfoque que a gente está querendo trabalhar agora sobre o conceito dos relacionamentos não tem aquela pegada profética na qual Jesus estava falando que não há nenhum profeta, que o profeta não recebe honra na sua própria terra, e Jesus evidentemente estava falando do modo equivocado como as pessoas avaliariam ou avaliam aqueles que lhes são íntimos, etc., né? Embora essa seja uma grande pegada, o que eu quero conversar hoje com vocês é sobre o que tem aparecido a partir desse processo que acabou virando um ditado popular: santo de casa não faz milagres, né? E por que isso? Então agora a gente já cumpriu aquele horário regulamentar, já estamos aí com os grandes amigos nesse bate-papo, né? Se você tiver alguma questão, algum comentário, escreva aí no chat que a gente vai lendo, vai interagindo, etc.
Mas eu queria comentar isso com você fazendo algumas perguntas provocativas inicialmente. A primeira pergunta provocativa é o seguinte: o que é que você seria capaz de fazer se você tivesse certeza absoluta, que ninguém jamais ficaria sabendo, que ninguém da sua autoria e que você jamais seria responsabilizado por coisa alguma? O que é que você faria? O que é que você gostaria de fazer? Ou seja, se não houvesse nenhum elemento restritivo na sua vida do ponto de vista da imagem, da reação dos outros, etc., o que você gostaria, o que você faria? Que escolhas você faria? Que decisões você tomaria? Que atitudes você empreenderia na sua vida? Essa é uma pergunta muito difícil da gente responder, né? Porque nós temos algumas vontades que estão muito ligadas à nossa forma de perceber a realidade, mas nós temos muitas vontades também que nos são construídas a partir das circunstâncias com as quais nós estamos vivendo e daquilo que a gente acaba julgando ser, uma coisa que eu detesto dizer, mas vou dizer aqui agora, né? Politicamente correto, porque nós temos uma imagem a preservar, nós temos uma imagem que nós queremos garantir que esteja correta. Então essa é uma primeira pergunta que o espelho normalmente me faz. Diz: Homero, o que você gostaria de fazer se você não tivesse certeza absoluta que ninguém jamais saberia, que você não teria nenhuma consequência negativa disso? O que você gostaria de fazer? Que decisões você tomaria? Que ações você praticaria? Então essa é uma primeira pergunta. Uma segunda pergunta interessante é: qual é o nível de coerência, qual é o nível de confiabilidade, qual é o nível de identidade que existe entre aquilo que você fala, aquilo que você defende e aquilo que você faz? Então essa é uma segunda questão extremamente importante, né? A primeira diz respeito a esse, né? O que eu seria capaz de fazer se não houvesse nenhuma questão circunstante, né? E a segunda pergunta é: qual é o nível de identidade que existe entre aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço? E eu acrescento um quarto elemento, né? Aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, e um quarto elemento é aquilo que eu falo, faço e faço em relação àquilo que eu sou nos meus relacionamentos. E essa também é uma pergunta difícil de responder. E eu confesso a vocês o seguinte: eu não tenho resposta, palavras de sabedoria sobre isso. O que eu quero trazer para vocês são as minhas inquietações quando eu olho para essas três questões que eu apresentei para vocês. Então, a primeira é a questão da imagem que você estabelece, que de uma certa forma cuida para que você não faça tudo que você deseja, né? E que nem tudo aquilo que você deseja é possível de ser feito, embora você deseje. Agora imagine que você não tivesse essa limitação ou essa circunstância. A segunda coisa que é desafiadora é esse nível de coerência que existe entre aquilo que eu falo, faço, sou, penso e o modo como eu me relaciono com as pessoas. Então essa é a segunda questão importante. E a terceira questão importante é: quem sou eu na intimidade com aquelas pessoas que me são mais próximas? Então, por que muitas vezes o santo de casa tem uma dificuldade de fazer milagres, né, neste sentido? É porque muitas vezes você, na sua intimidade, fala alguma coisa ou defende alguma coisa e as pessoas te conhecem. E as pessoas sabem que aquilo não é verdade, né? E aí eu te convido a assistir a live da semana passada, né? Onde mentiras e mentiras, né? Mentiras convenientes me interessam, né? Olha, Mirtes, que coisa boa, Matheus Sanches,
Coisa boa. Mirtes, um beijo, muita saudade de você. Mateus, um abração. Então, aqui nós temos essas três questões. Quer dizer, como é que as pessoas mais íntimas me avaliam, né? No sentido de dizer o seguinte: olha, aquilo que ele fala na vida pública, ele também fala na vida privada. Aquilo que ele defende na vida pública, ele defende na vida privada. O modo como ele atua na vida pública é o modo como ele atua na vida privada. Ou seja, ele é uma pessoa que mantém uma imensa coerência entre aquilo que ele deseja e aquilo que ele expressa e aquilo que ele realmente é capaz de fazer. E olha, eu quero ser extremamente honesto com vocês, porque quando eu estava estudando para bater esse bate-papo com vocês, eu me percebo, e eu tenho absoluta tranquilidade em dizer isso, principalmente estando entre amigos. Eu tenho absoluta liberdade de dizer isso com vocês. Eu estou muito longe de ter esta coerência que eu gostaria de ter, né? Eu estou muito longe de ter essa coerência que eu gostaria de ser. Eu me esforço para tê-la, mas eu sou capaz de ver um bando de coisas na minha vida que eu falo e que eu não sou capaz de fazer. Teses que eu defendo e que na minha vida privada eu não defendo essas teses, ou pelo menos não atuo em coerência com elas. Então, nós temos aqui agora que entender os grandes desafios que essa questão do santo de casa nos traz. Então, a palavra-chave para que o santo de casa seja reconhecido, ou seja, para que o santo de casa seja percebido como alguém que honestamente tenha uma autoridade legítima, é quando esse santo de casa ratifica com as suas atitudes aquilo que as suas palavras dizem. Aliás, tem um outro ditado popular que diz isso, né? As tuas ações me impedem de crer nas tuas palavras. Então, muitas vezes, tem gente pousando de honesto e corrompendo, né? E sendo corruptível e corruptor. Tem muita gente pousando de pacifista, quando na verdade é um belicoso, quando na verdade é um irascível, quando na verdade é um indivíduo com uma dificuldade enorme de manter as relações mais apaziguadas possível. É alguém que defende a paz desde que seja a seu favor, mas que não está disposto a mexer um milímetro para que esta paz seja construída para abranger o maior número possível de pessoas. Então a gente percebe que existe um problema aí, que a gente chama de coerência entre as diversas áreas e domínios da minha vida que estão em jogo para que o santo de casa não faça milagres. Muitas vezes a questão que se coloca é a intimidade que eu tenho com um conjunto de pessoas faz com que estas pessoas me conheçam para além daquilo que a minha imagem pública apresenta. E aí nós temos dois universos que requer de nós uma análise bem interessante. Primeiro é essa relação entre o mundo público, o mundo no qual eu apareço, o mundo no qual eu sou visto, o mundo no qual eu sou percebido, e o mundo no qual eu vivo na minha intimidade, sem o glamour dos holofotes, sem o glamour da publicidade, sem o glamour, abre aspas, para a palavra glamour, nas redes sociais, onde as pessoas estão sempre bonitas, felizes, bem-sucedidas, etc. Mas quando você vai lá quando você vai lá na intimidade, você começa a perceber de que não existe esta coerência entre a imagem pública e aquilo que eu faço na minha intimidade. Então, o santo de casa vai começar a fazer milagre na hora que as pessoas perceberem, olha, esta pessoa, no domínio público e privado, essa pessoa mantém a mesma coerência. Mas não basta ser apenas a mesma coerência no sentido de manter o equilíbrio entre aquilo que eu sou na vida pública e na vida privada. Não é apenas esse equilíbrio que está em jogo, mas é em que esse equilíbrio se sustenta.
E aí a gente vai perceber uma coisa muito interessante. Esse equilíbrio público e privado, do ponto de vista da minha coerência, ele se sustenta a partir do momento que eu sou capaz de defender algumas teses e praticar estas teses da forma mais profunda possível. E essas teses, elas dizem respeito àquilo que a filosofia chamou das grandes virtudes, né? Ou seja, eu sou capaz de pensar coletivamente em primeiro lugar e não necessariamente egoisticamente em primeiro lugar. Eu sou capaz de reconhecer que existe um bem maior, que se chama humanidade, que é muito mais significativo do que a mim, indivíduo exclusivo, na minha individualidade, na minha unicidade. Embora a gente precise entender que eu sou uma gota no oceano, mas sem mim o oceano está incompleto, e essa é uma metáfora muito interessante. A gente precisa começar a compreender isso, mas esse princípio de que eu vivo numa sociedade e que atender a esse universo da bondade, da verdade, da misericórdia, da justiça, estas coisas que os gregos chamavam das grandes virtudes universais, é nelas que se sustenta o meu equilíbrio público e privado. Ou seja, eu preciso defender as causas da virtude principalmente contra mim mesmo. Ou seja, olha só que interessante, é difícil você ver alguém fazer a sua meia-culpa. Diz, olha gente, eu errei, eu pisei na bola, eu pensava isso e descobri que estava pensando errado. Então eu quero me redimir deste meu erro, quero pedir desculpas. Eu não me lembro na minha vida de ter escutado muitas pessoas fazerem isso ou terem esse tipo de atitude que as mantenham com este grau de coerência entre aquilo que falam e que fazem no universo privado e aquilo que falam e que fazem no universo público. Então, sustentar este equilíbrio em cima das grandes virtudes é uma dificuldade enorme. E principalmente porque eu estava discutindo este assunto há um tempo atrás com um aluno e ele me fez aquela pergunta que o mundo faz, né? Quando você fala de bondade, de misericórdia, de virtude, de justiça, o que é que você está dizendo realmente do ponto de vista operacional? E aí eu diria para você o seguinte, se fosse para todo mundo saber a mesma coisa, a gente nascia com um manualzinho e que de vez em quando esse manualzinho sofria um download aí, ou uma atualização de uma nova versão. Porque a gente não nasce com manual exatamente porque a nossa vida é dinâmica e estes conceitos vão sendo alterados ao longo da vida. Mas quando você está falando de integridade, por exemplo, dificilmente isso mudou ao longo da história. Quando você fala de integridade, você está falando daquilo que dá sustentação à sua confiabilidade, ao fato das pessoas poderem confiar em você. E a gente já falou um pouco disso na live passada, quando a gente falou sobre a sinceridade, competência e responsabilidade. Então esse é o primeiro grande desafio. Ou seja, quando é que eu começo a ser o santo de casa que faz milagre? Quando as pessoas mais íntimas, aquelas pessoas que vivem comigo, que comem do meu pão, aquelas pessoas que dormem comigo, aquelas pessoas que me veem quando eu estou chateado, quando eu estou nervoso, quando eu estou impaciente, quando eu estou ansioso, quando eu estou angustiado, essas pessoas me veem assim. E ao me verem nessas situações, eles dizem, uau, olha, ele está praticando na sua vida privada aquilo que eu já ouvi dizer nas suas palestras, nas suas aulas, etc, etc, etc. E de novo eu quero confessar para vocês, eu não sou capaz de fazer isso em 100% do tempo. Muitas vezes, e aí vem a segunda questão, muitas vezes nós vivemos no universo público uma fantasia que nós mesmos construímos sobre nós
e que não tem a sustentabilidade das práticas cotidianas. Então, através do espelho, eu começo a ser o santo que faz milagre, quando além de ser coerente, e essa coerência ser sustentada pelos valores daquilo que a gente chama das virtudes universais, eu também sou capaz de ter uma visão realista a meu próprio respeito. Eu não preciso ter uma visão pessimista a meu respeito, e nem preciso ter uma visão preciso ter sobre mim mesmo uma visão realista, no seguinte sentido: eu preciso saber aquilo que eu sei, saber aquilo que eu não sei, preciso saber aquilo que eu não sei que não sei. E eu preciso, acima de tudo, ter um coração aprendiz, para que, a partir do momento que alguém me apresenta uma situação para a qual eu não tinha a menor ideia, eu seja capaz de estabelecer com esta pessoa, esta coisa ou este fenômeno uma relação de aprendizagem que começa a revelar para mim mesmo que eu tenho muitas virtudes e tenho muitos defeitos e tenho consciência delas todas, não no sentido de valorizar um e desprezar o outro, mas no sentido de entender que eu sou isso, eu sou tudo isso. Então, se no primeiro lugar eu preciso ter uma certa coerência, no segundo lugar eu preciso ter um certo equilíbrio entre aquilo que eu penso sobre mim mesmo e aquilo que eu sou efetivamente sobre mim mesmo. É interessante porque tem uma história em que uma aluna se apaixona por um professor e diz para ele, diz: professor, olha, eu estou apaixonado pelo senhor, etc, 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 etc. E o professor vira para essa aluna e diz assim, diz: olha, eu fico muito feliz de ser objeto da sua paixão, mas eu gostaria de lhe dizer, para a sua própria reflexão, que você não está apaixonado por mim. Você está apaixonada pela imagem que eu pareço ter para você. Então, olha só que percepção sábia. Uma coisa é aquilo que as pessoas que gostam de mim, as pessoas que me admiram, pensam a meu respeito. E essas pessoas, na sua generosidade, muitas vezes tendem a não enxergar os meus defeitos. Mas aquelas pessoas que estão próximas de mim, que estão no meu ciclo mais íntimo, e que enxergam os meus defeitos e são capazes de me amar apesar de mim mesmo, estas pessoas muitas vezes trazem a mim esse senso de realidade. E isso, hoje em dia, é um dos maiores desafios que eu tenho na minha vida, que é o desafio de perceber que tem pessoas que me amam apesar de mim mesmo. Tem pessoas que sabem o tanto que eu não sou coerente, sabem o tanto que eu sou compulsivo, o tanto que eu sou impulsivo, o tanto que às vezes eu não sou capaz de escutar as pessoas, e apesar disso tudo, elas ainda me amam. E eu preciso começar a entender isso, porque quando o santo de casa começa a fazer milagres, além dele ser coerente, ele tem essa imagem correta de si mesmo, tanto daquilo que ele tem como a sua virtude ou virtudes, como aquilo que ele precisa aprender para estabelecer uma relação mais honesta consigo mesmo e uma relação mais honesta com as pessoas que estão na sua mais próxima intimidade. A terceira coisa interessante é em que nível de consciência eu estou quando eu defendo as coisas que defendo ou quando eu me exponho nas coisas que me exponho. E aí, a pergunta que normalmente se faz diante dessa situação é uma pergunta muito desafiadora. É dizer o seguinte: o que é que existe na sua vida que vale a sua vida? O que é que existe na sua vida que vale a sua vida? E você vai ver isso na história dos grandes avatares da humanidade. Você vai ver que muitas pessoas que fizeram a nossa história foram pessoas que foram capazes de doar as suas vidas por um ideal.
São pessoas que acreditavam naquilo e acreditavam tanto naquilo que as suas vidas eram menos importantes do que aquelas coisas que elas acreditavam. Então, olha só que coisa bacana. Essa é uma pergunta que a gente precisa encará-la de forma objetiva, encará-la no espelho. Essa pergunta é aquela pergunta que diz assim: qual é o propósito essencial da sua vida que vale a pena viver a sua própria vida? E ser coerente com essa vida e ter uma imagem que perceba que, embora você tenha um grande ideal, você tem um conjunto de falhas e a sua vida inteira vai ser trabalhando isso para tornar a sua vida uma obra-prima, uma obra de arte. E essa é uma tarefa que não tem fim e precisa ser prazerosa, porque ela tem que ser construída a partir dos relacionamentos honestos e a partir do fato de que as pessoas que me conhecem na minha intimidade dizem: aí está uma pessoa honesta consigo mesmo e com os outros. Então, olha só que interessante, o santo de casa faz milagres quando ele é coerente. A vida pública e a vida privada dele são absolutamente facetas de uma mesma pedra preciosa e que se sustenta em cima das verdades e das virtudes universais e que se sustenta em cima de coisas que fazem com que a vida dessa pessoa seja um grande galardão para as outras pessoas. Ou seja, alguém que diga assim: olha, a vida dessa pessoa faz a nossa vida ser melhor. Conviver com esta pessoa torna-nos pessoas melhores. E isso estabelecido numa relação de reciprocidade, aonde eu descubro que as pessoas me fazem bem e eu faço bem a essas pessoas, e eu não tenho nenhuma relação de autoridade nesse sentido de superioridade em relação a essas pessoas, mas de percepção diferente, e através da interação relacional a gente estabelece uma vida leve, gostosa, baseada em processos de aprendizagem e relacionamento mútuo. Então o santo de casa faz milagre quando ele é coerente. O santo de casa faz milagres quando ele não pousa de super-homem ou de super-mulher, mas ele tem uma visão exata das suas vulnerabilidades e não as teme. Ele entende a sua vulnerabilidade como característica natural da sua vida e ele convive com ela no sentido de que a vulnerabilidade é uma grande faceta da nossa vida e que, se entendida na sua forma e dimensões absolutamente corretas, elas nos estimulam a ter uma vida que se auto-renova todos os dias. O que eu sou, o que eu falo, o que eu faço, o que eu penso, como eu me relaciono, quando estas coisas estão harmônicas. E aí a gente pode até dizer o seguinte: olha, eu não concordo com aquela pessoa, mas eu não posso negar a sua coerência. Eu discordo daquela pessoa, mas eu não posso negar a sua bondade. Eu discordo daquela pessoa, eu não consigo perceber certas coisas assim como ela as percebe, mas eu sou capaz de perceber que ela é honesta com ela mesma. E na verdade, eu sou capaz de estabelecer com esta pessoa algum tipo de relacionamento, porque esta pessoa manifesta a coerência que torna a presença dela um pouco mais agradável. O mundo possa ser um pouco mais agradável. Agora, olha só o oposto dessa jogada. Quando eu tenho uma vida pública, que as pessoas que me conhecem na mais íntima das facetas da minha vida descobrem: esse cara não é nada disso que ele está falando aí. A gente começa a perceber que aí é difícil fazer milagre dentro de casa. Porque você chega, né, como dizem lá no norte, arrotando aquela bacaba, e as pessoas dizem: olha, você não é nada disso, você não é tudo disso, olha, eu te conheço, eu troquei suas fraldas, eu sei quem você é. Então não vem com esse papo, porque eu sei o que você é aqui dentro e sei o que você é lá fora. E repare, olha só, aí o santo de casa não faz milagre. Porque
a vida precisa ser um livro aberto. As pessoas podem ler esse livro, elas vão interpretar do jeito que elas quiserem, elas têm a liberdade de fazer isso. Mas a nossa vida precisa ser um livro aberto no sentido da coerência, no sentido da sustentação em cima das virtudes universais, no sentido de que a minha relação com as coisas faz com que eu me torne uma pessoa melhor para o mundo e perceba o mundo também nessa relação melhor. Isso significa que somos capazes de construir um legado na vida, onde eu digo, olha, conviver com determinadas pessoas faz bem. Agora, vocês concordam comigo que tem certas convivências que são tóxicas, que são nocivas, são coisas que são absolutamente insustentáveis e insuportáveis. E de repente você começa a escutar destas pessoas que na intimidade são verdadeiros cavalos batizados, né? Pessoas falando de aceitação, de carinho, de educação, pessoas falando de paz, etc. E quando você sabe que dentro de casa são cavalos batizados. E aí o santo de casa não faz milagre, porque a relação entre imagem e essência não bate. Você olha e diz, mas peraí, essa é a mesma pessoa que eu conheço dentro de casa? E veja, eu estou usando muito a expressão dentro de casa como uma metáfora da nossa intimidade. A questão agora é, quando eu olho sozinho no espelho, eu vejo o quê? Eu vejo que as minhas fantasias constroem, ou eu vejo aquilo que realmente eu preciso aprender para quebrar a minha cegueira, para me colocar num coração aprendiz, para me levar a uma prática reiterada daquelas coisas que eu não tenho sido capaz de ser, para que eu me torne um expert e que seja capaz de aprender, de ensinar e aprender com os outros, para que o santo de casa faça milagres. Então, nós estamos diante de um desafio complicadíssimo, porque é essa a nossa missão, é trabalharmos na perspectiva de construir a nós mesmos, ser objeto a serviço do outro, vida a serviço de vidas. E que eu seja capaz de perceber que eu não sou o mar, eu sou uma gota. Mas o mar fica incompleto comigo, portanto eu tenho o meu papel, e esse meu papel é insubstituível. Mas eu faço isso a partir de uma relação de igualdade com as outras pessoas. A partir de uma aprendizagem recíproca, cujo resultado é uma coerência. O Rubem Alves dizia uma coisa muito interessante. Ele diz assim, eu acho que eu já falei isso em outra live. Ele dizia o seguinte: quando você estiver num dilema ético entre a bondade e a verdade, opte pela bondade, porque a verdade pode estar numa circunstância, mas a bondade estará sempre a serviço de algo melhor. E essa é a questão mais desafiadora que a gente tem pela frente. Como é que eu continuo? Como é que eu aprendo? Como é que eu desenvolvo a minha relação de bondade, de aquele acolhimento, de solidariedade? Esses dias eu conversava com uma pessoa sobre esse tema que estamos conversando hoje, e falava exatamente sobre essa questão da solidariedade, da bondade, do acolhimento, e a pessoa dizendo de algumas características que as outras pessoas precisavam ter para serem merecedoras. E eu pensando aqui honestamente comigo mesmo, e falei isso para a pessoa, eu digo, olha, tem certas coisas que as pessoas precisam, porque precisam e não porque merecem. E a bondade é a capacidade que eu tenho de ser uma oferta para o mundo que precisa e não necessariamente porque merece.
Eu não sei se o mundo merecia Jesus, eu não sei se o mundo merecia Gandhi, eu não sei se o mundo merecia Siddhartha e tantos outros. Eu não sei se o mundo merecia essas pessoas, mas elas estiveram aqui entre nós e se ofereceram. E nós precisamos reconhecer esse ato de graça, esse ato de bondade, esse ato de acolhimento. Nós somos acolhidos por esses grandes avatares que fizeram a nossa história. Nós somos acolhidos na nossa dor, nós somos acolhidos na nossa angústia, nós somos acolhidos na nossa própria loucura. Nós somos acolhidos. E a questão agora é como é que eu acolho o outro. Será que eu não aprendi nada até agora com relação a isso? Então, não é uma questão, muitas vezes, de merecimento do outro. Por isso, não é procurar achar no outro as virtudes necessárias que o faça merecedor. E agora, principalmente em tempos de pandemia, em tempos de que está todo mundo com medo, está todo mundo inseguro, está todo mundo incerto, a gente olha para frente e o futuro aparece nebuloso, sombrio, catastrófico, etc. E as empresas fechando, e as pessoas com fome, e as restrições começando a aparecer, e o mundo cada vez mais maluco sobre isso, e a gente, às vezes, com dificuldade de compartilhar com o outro. E aquele outro está precisando, aquele outro está tão desesperado. E a gente está atrás de méritos, e não é uma questão de merecimento agora, é uma questão de necessidade. E talvez nós estejamos vivendo um dos momentos históricos mais oportunos para a gente mostrar o que realmente a gente crê. Para a gente ser capaz de não ser ingênuo, mas sermos inocentes. De não sermos infantis, mas sermos crianças espontaneamente dadivosos, espontaneamente pacifistas, espontaneamente acolhedores. Isso é extremamente difícil, mas é uma aprendizagem que está sendo posta diante de nós. É quando nós somos capazes de abrir a nossa vida e dizer, olhem, leiam esse livro. Esse livro se chama Homero. Vocês vão encontrar aqui dentro desse livro muita coisa legal, vocês vão encontrar muita coisa ruim, e eu tenho consciência dessas coisas ruins. E peço para Deus cada vez mais ter essas consciências, para que eu possa trabalhar com isso. Esses dias uma pessoa me perguntou assim, você se arrepende de alguma coisa que você fez na sua vida? Eu digo, muitas. Me arrependo de muitas decisões tomadas, de muitas escolhas feitas, de muitas coisas que, se eu tivesse algum tempo atrás a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria feito. Eu pedi muito menos desculpa do que eu teria que perder. Eu pedi muito menos perdão do que eu teria que pedir. Eu gostaria de dizer bem-vindo para muito mais gente do que eu sou capaz de dizer. Tem muita gente que eu não quero ver na minha vida, que eu quero passar por cima. E esse coração é um coração, às vezes, cheio de ódio também. Eu sinto que eu sou uma pessoa amorosa, mas tem hora que eu tô sentado na raiva. Tem hora que eu tô sentado na fúria. Tem hora que eu tô sentado no obtusismo. E eu preciso reconhecer que esse também sou eu. Eu sou um bando de coisa bacana, mas eu sou um bando de coisa ruim também. E não é depreciativo. Isso faz parte da vulnerabilidade com a qual eu preciso lidar comigo mesmo. O santo de casa vai fazer milagre? Vai. Quando ele for capaz de reconhecer todas essas coisas e trabalhar na perspectiva de renovar-se a cada dia, para que a sua presença no mundo seja uma dádiva para o mundo. Para que a sua presença para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus colegas de trabalho, para os seus colaboradores, para o seu chefe, seja uma bênção. Para que as pessoas com as quais você se relaciona no seu cotidiano sejam pessoas que dizem assim, olha, eu me sinto melhorado quando eu estou na presença dessa pessoa. Essa pessoa, quando chega, ela melhora o mundo.
E a gente ser capaz de reconhecer isso nas outras pessoas. O nome disso é amizade. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso também. Porque uma das coisas que o santo de casa que faz milagre ele é amigo. Mas isso é um assunto que a gente vai falar mais para frente. Mas o santo de casa faz milagre, portanto, quando ele é coerente, quando ele tem uma visão correta de si mesmo, quando essa coerência se sustenta nas virtudes chamadas universais. Quando ele tem uma essência de aprendiz que se renova a cada dia. E é assim que, dia após dia, a gente vai se tornando melhor e melhorando os outros. Eu quero fechar aqui agora para essa reflexão que eu fico muito feliz e muito grato por vocês terem a paciência de me escutar. Lembrando que segunda-feira que vem, às 20h30, nós temos mais uma edição disso. E se você for lá na minha bio e entrar lá no meu perfil, nós estamos com um processo de maestria relacional que vale a pena você dar uma lida lá. Dá uma entrada lá para você ver esse programa de maestria relacional. É um programa que tem como objetivo estabelecer e discutir um pouco dessas grandes leis e princípios universais que regem os relacionamentos humanos. E um deles é fazer com que o santo de casa faça milagre, que a gente se torne uma pessoa melhor, que o mundo se torne um lugar melhor porque a gente está lá e porque a gente é capaz de reconhecer que as outras pessoas também nos fazem melhores e a gente é capaz de construir soluções pacifistas, inovadoras, humanísticas nas nossas relações conosco mesmo e com os outros. Quando você olha no seu olho, no espelho, quem que o espelho diz que você é? Você é um santo que faz milagres? Ou você é um santo, como diz um ditado popular, do pau oco? Segunda-feira que vem estaremos juntos novamente. Um beijo para vocês.